Agora sim, amados irmãos, temos para breve entendermos algo muito importante. Todo ser humano, em casa, na família, na sociedade, na empresa, tudo, em todo lugar, toda pessoa quer conhecer a sua posição. Aleluia. Toda pessoa quer conhecer a sua posição. Qual é a minha posição? Devemos lembrar que a posição dignifica a pessoa. A posição dignifica a pessoa. E o que queremos trazer hoje aqui, irmãos, é sabermos nós, em termos de Sagrada Escritura, da palavra, de Gênesis, Apocalipse, qual é a posição que o Criador concede à África e aos africanos no plano da redenção, da salvação. Amado irmão, nós muitas vezes ouvi africanos e até pastores dizerem: nós africanos mesmo estamos mal, porque nós não temos nenhum papel na Bíblia. Por isso é que somos malditos e a África passa pelo que passa. Hoje e agora, sem mais me delongar, quero já dizer que a África, depois de Israel e Jerusalém, a África é o continente que ocupa o melhor lugar no plano bíblico de Deus. Escute isso. O africano, muitas vezes, mesmo sendo cristão, leva uma vida cabisbaixo. Perante outros povos, é cabisbaixo. Não, nós nem fomos destinados a maldições. Irmãos, até o povo de Israel, nascido de Abraão, Isaque e Jacob, com todas as promessas de Deus, passou por maldições. Amados irmãos, a maldição é aquilo que eu e tu pessoalmente vamos atrair. Mesmo sendo um escolhido ou um abençoado, mas se sairmos debaixo da cobertura do nosso Deus para irmos buscar outras coisas, é aí onde você vai atrair a tua maldição. Não porque Deus destinou um ser humano para a maldição. Não, irmão, levanta a cabeça. Eu quero uma igreja com cabeça levantada, erguida e peito posicionado, para dizer: possais. Afinal, a Sagrada Escritura nos mostra e nos prova que o africano, por vontade de Deus, desde a eternidade, tem um papel preponderante na aliança de Deus. Aleluia. Jeremias 38. A mão não começa no Novo Testamento. Você sabe que já na primeira frase do Bereshit, de Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, há um código misterioso que já fala dos continentes e dos povos. Deus nunca chama raça a um continente, Deus chama povo. Agora, quando Deus chama raça, está a falar de humanidade. A raça humana. Mas quando é para falar de um continente, Deus fala o povo desta terra, o povo deste continente. Para vermos que em Deus não vale a pena vir com sentidos de racismo. Que Deus não criou racismo. Racismo é pecado do homem. Aleluia. Então nós temos aqui em
Jeremias 38. Precisamos ler e do versículo 7. Você vai ver o que Deus faz com Ebed-Meleque, um africano. Para começarmos só ainda aí. Versículo 7. Olha o que ele faz, usando Deus, um africano. A capital da África, Etiópia. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, está a ver, o africano, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias, um eunuco que então estava na casa do rei, rei este que tinha metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De ser, morreria a fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, quer dizer, o africano, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira a Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, o africano, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir a presença de Jeremias, o profeta, à terceira entrada que estava na casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias, declarando-te: eu com certeza não me matarás. E aconselhando-te, eu ouvir-me-ás. Aleluia. Vamos parar aí. Olha, dentre bilhões de pessoas na face da terra, Deus, omnisciente, omnipresente, omnipotente, para o resgate, vamos a falar o termo resgatar, para redimir a alma de Jeremias, que estava em risco, porque, por ser um evangelista naquele tempo, o mais forte e poderoso que Deus usava, Jeremias estremecia as cidades. Jeremias amedrontava. Jeremias não tinha medo de ninguém. E por ele ter dito o que disse, do que aconteceria naquela cidade, caçaram-lhe violenta e agressivamente e lançaram-lhe ao calabouço, que era um poço
de água e vê que não havia água lá, mas havia o quê? Lama. E Jeremias, naquele poço, estava praticamente a enlouquecer, a endoidecer. É um africano que Deus usa para interceder diante do rei, fazer ver ao rei quem era Jeremias. Deus está a usar um africano para o resgate de um servo seu. E este servo é um africano. Olha a posição privilegiada que este homem e que a África tinha. Roma nunca teve e nunca vai ter o papel que a África tem. Já desde o passado até o fim. A África, depois da nação de Israel, a África é o continente mais bem posicionado. Mais bem posicionado. Uma posição de privilégio no plano da redenção. É você e eu. E isso não está escrito para nos envaidecer, mas sim da alegria. Porque também o povo mais maltratado na face da terra é mesmo o povo africano. Os nossos irmãos de outros continentes sempre nos viram. E vocês hoje vão ficar a saber o porquê que, sobretudo, Roma, continente romano, por que o continente romano excluiu da Sagrada Escritura muita coisa favorável à África? Por que eles promoveram a escravatura? É para tirar-nos a autoestima. A autoestima. Para fazer a África ser sempre dependente em termos até de conhecimento e sabedoria. Fica a saber hoje que há escritos algumas das maiores invenções tecnológicas, cientificamente falando, que temos hoje, foram invenções de afro-americanos. E tudo, às vezes, matam o afro-americano, eliminam-lhe e apresentam esta invenção como invenção de um outro. E não são 5 nem 6 que fizeram grandes invenções científicas, tecnológicas, quer na América, quer na Europa. Vai para ir para 20. Não é brincadeira. A malignidade de nossos irmãos do outro lado. E não estranha quando você é um privilegiado e Deus te dá uma posição privilegiada, suscita inveja, suscita perseguição e até assassinatos. E não vamos longe. Temos José, o sonho de José. Quando ele contou a seus irmãos, o que isso suscitou? Quase praticamente um assassinato. Feito por quem? Pelos seus próprios irmãos. Olha sempre a tática para te tirarem a autoestima. Escuta, a autoestima é como hoje Jesus veio e nos deu a fé. Como é que nós podemos extinguir a fé? Por meio do medo. Quando alguém que está diante de ti, você acha que é mais forte que tu, você se intimida e a tua fé se extingue. Mas a tua fé é totalmente poderosa. Então a tática é: vamos fazer do nosso irmão, vamos vendê-lo.
E ele, na condição de escravo, perderá a autoestima. Na condição de escravo. Está a entender? Irmãos, não é independência, nem libertadores do povo em África ou no mundo que traz a autoestima de um povo. Não, não é independência. Os que lutaram pela independência, não, irmãos. Quem levanta e traz de volta a autoestima de um povo é Cristo e a palavra de Deus. É Cristo e a palavra. Todos nós, a África em certa medida ainda está debaixo de escravatura. Mas todo africano e angolano que ouvindo este evangelho, porque quer dizer boas notícias, boas novas, e ele se entrega a Jesus e é batizado no Espírito Santo e começa a entender as revelações da Sagrada Escritura, ele recobra a sua autoestima e diz: já não sou escravo, Jesus me libertou, ele pagou um preço por mim, eu já não sou escravo. Aleluia! Na América, alguns dos nossos irmãos, no processo da escravatura, quando no mercado do escravo, eles vendiam grande humilhação. Está ele ou está ela? E alguém, e aí diz: estão a vender no mercado, estão a vender um ser humano. Isso é altamente diabólico. E então vinha alguém que pagava: tá, eu pago por ele. Mas eu não o pago para voltar a ser meu escravo. Eu pago para ele ser livre. E muitos dos que eram... Quer dizer, ele não paga numa atitude de comprá-lo. Ele paga para ele ir em liberdade. Mas o que é posto em liberdade, ele reconhece, diz: vou para onde? Ele pagou o preço por mim. Fui vendido, mas ele não me comprou para eu ser escravo dele. Ele comprou, pagou a minha liberdade. Agora vou ir para quem? Vou ir aonde? Então aquele escravo continuava ao lado do Senhor que o comprou, que pagou a sua liberdade. E ele perguntava: agora és livre, viva, agora és livre. Ele dizia: para quem vou? Você é que pagou o preço por mim. Você está a entender? Você está a entender? Quem por ele Jesus pagou o preço, nos livrou, nos resgatou da escravidão e depois o abandonou e foi-se embora. Mas quem está aqui, que entendeu que Jesus lhe comprou, pagou o preço e permaneceu com Jesus e caminhando com Jesus? Quem? Amém. Quem? Amém. Você não vai abandonar Jesus? Não? Não? Mesmo com a opressão e repressão que o mundo, governado pelo diabo, está a fazer, você não vai negar Jesus? Não. Vai permanecer naquele que te comprou? Amém. Que pagou um preço por ti? Amém. Te libertou! Amém. Não mais para a terra, mas para te fazer um cidadão celestial. Aqui estamos de passagem. Aleluia! Então entenda o plano que Deus teve para a África. Olha o que Deus fez. Deus nunca menosprezou nenhuma raça, nenhum povo. Deus nunca menosprezou. Deus é Pai de todos e é Salvador para todos. E todos os povos, raças e línguas, tudo encontram no corpo de Cristo um lugar para ser membro do corpo. Aleluia! Nunca mais, igreja da África, olha a África assim, poças. Eu quero dizer uma coisa, sabe o que? A pessoa, quando não tem noção de que já foi liberto da escravidão e agora está numa posição de autoestima, ele, quando não tem consciência disso, ignora,
ele continuará sempre lamentando no sentido mais pejorativo da sua vida. Vai dizer sempre, pô, nós mesmo africanos, uma desgraça, nós mesmo na África mesmo está mal, está mal, está mal. Isso nunca, olha, o ato que foi feito como preço para nos tirar desta situação nunca vai ter efeito quando permanecermos com esta consciência muito baixa. Aleluia. Nós aqui é que temos agora novamente de Cristo para passarmos com uma nova consciência, um novo pensamento, passarmos a abençoar e a bendizer o nosso país. Aleluia. O nosso país. Você não pode olhar assim, toda hora vai ao espelho e ver, minha raça mesmo é feia. Você não está a fazer boa coisa e você está a colocar numa posição de adversário de Deus. Como quem diz, Deus, para que me fizeste assim? O único povo na face da terra que tem esse tipo de pejoração, esse tipo pejorativo para com a sua própria pele é o africano. O asiático não faz isso. Os índios da América não fazem isso. O europeu não faz isso. Nem os árabes. O único somos nós. E isto é plano de Satanás. Porque Satanás, melhor do que qualquer um, conhece a posição da África que Deus lhe deu na Sagrada Escritura. No plano de salvação e redenção. Aleluia. Jeremias 39. Por causa, irmãos, da obediência a Deus, cumprindo sempre o que Deus manda, a África, uma maravilha. Jeremias 39. quinze a 18. Ora, lê o título dele. Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. Mas como é que é esse livramento? Jeremias não sabia. Alguém foi usado. Aleluia. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor. Perdão. Há um equívoco aqui. Obed-Meleque, aquele que Deus usou para a libertação e resgate de Jeremias, agora Nabucodonosor vem tomar Jerusalém e Deus agora também faz o inverso. Olha ali tomou o africano, etíope, agora aqui toma Jeremias, acompanha agora aqui no versículo 15. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo, vai e fala a quem? A Ebed-Meleque, o etíope, quer dizer, o africano, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens perante cuja face tu temes. Quer dizer, Ebed-Meleque tinha medo daquele irmão, claro, tinha medo. Cidade tomada, sitiada, ele tinha medo. Mas como já Jeremias está livre e o rei não lhe coisa, agora Deus usa Jeremias para ir falar a Ebed-Meleque, o africano. Vamos terminar para você entender bem. Temes. 18. Porque certamente te salvarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Amados irmãos, isso são esperanças, como promessas que Deus faz para a África.
você vai entender o porquê, afinal de contas, o continente e o povo que mais acede para Deus é o povo africano, nem é o da Ásia, nem América, nem Europa. O grande avivamento está em África e será ainda mais. O africano é o povo que tem um coração mais derretido para com Deus. Aleluia. E é bom nós sabermos isso, para quando nos chega esse conhecimento, nós reforcemos ainda mais a nossa entrega a Deus. Deus nunca nos esqueceu. Deus sabia, porque Ele é omnisciente, sabia que a África seria um continente muito maltratado por seus irmãos de outros continentes. E por isso já predestinadamente havia o Senhor posto a África no cerne, privilégio no seu plano de redenção da humanidade. Aleluia. Logo o africano é salvo, liberto, e Deus diz, por quanto confiaste em mim. Os africanos confiam no Senhor. Aleluia. Os africanos confiam no Senhor. Quando o africano se converte, ele se converte mesmo. Aleluia. Amados irmãos, olha a coisa mais forte ainda, que levou Satanás na pessoa dos nossos irmãos de outros continentes olharem aquilo e dizer: isso é muito forte. Este povo, mas Deus, como é que Deus gosta assim? Ama este... Você vai ver uma coisa que você vê sempre, mas você não dá conta. Nos passa assim. Aleluia. São Marcos 15. Marcos 15. A coisa passa assim, não, meu irmão. Um dia sempre que nós temos que trazer isso. Marcos 15, 21. Olha aqui. A crucificação. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Olha aí. Olha aí. Olha aqui o etíope. Olha aqui o africano. A África, antes de Jesus ser pregado, a África é que foi e tomou a cruz da redenção, a cruz do resgate, a cruz que a África levou, como quem diz, para dar um certo repouso ao nosso Salvador, que ia tambaleando e já não aguentava. Podia, por acaso, talvez morrer sem ser crucificado. Então, olha só a multidão de pessoas de vários continentes. O único que foi tomado outra vez, África. África. Isso não é um acaso. Isso está predestinado. No livro lá de cima, já está escrito que seria assim na terra. O africano é que ajudaria. O africano é que ajudaria no plano da redenção da humanidade, no plano da salvação. Deus viu todos ali e disse: não, eu quero a África. Toma a cruz e ajuda-me. E o africano, etíope, o sirineu, Simão, tomou a cruz e levou até o lugar chamado Gólgota. Você vê isso como? Não, acaso, aconteceu não. Irmãos, este aqui é o fato mais fulcral que
posiciona a África no cerne do privilégio dentre todos os povos. Irmão, não é um qualquer que Deus ia tomar para ir pegar a cruz. Levanta a cabeça, enche o peito e diga, verdadeiramente, ainda que os continentes nos tirem valor, Deus nos devolve sempre o nosso valor. Deus nos devolve sempre o nosso valor. O africano tem valor. Deixa falar isso. Com viva voz. A África é para todos os povos. Aleluia. É para todos. Aqui podem entrar outros povos. Mas isso, como é bíblico, não se pode deixar de pregar. Porque quem tem o Espírito Santo, mesmo sendo o povo do outro, vai se alegrar. Aleluia. Vai se alegrar. Olha aí, São Mateus 27. Mateus 27, 32. Ainda assim diz, a crucificação. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Vem agora Romanos. Romanos. Nós em Marcos vimos o quê? Falava que o Simão era pai de quem? De Alexandre e Rufo. Família é africano, família africana. Esta família tinha um papel central na igreja, porque não fica por aqui. Não, Deus é completo quando quer trazer entendimento. Romanos 16. Romanos 16, versículo 13. Já encontrou? Agora você vê aqui, ali nós lemos e pensa que pronto, só foi usado o africano, o etíope, o Simão sirineu. Não, mas irmãos, aqui vem agora viemos entender que este Simão tem um papel muito grande no meio daquela sociedade. E ele foi também um dos primeiros crentes que aceitou Jesus. Aleluia. Olha aqui o 13 a dizer. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, e minha também. Está a ver que aqui dá continuidade. Que este Simeão, o etíope, que ajuda, que está no plano da redenção. Ele não era só ele. Era ele e toda a sua casa serviam ao Senhor. Por isso é que aqui, Paulo que ali na crucificação ainda não estava. Paulo ali na crucificação ainda não estava convertido. Mas agora em Atos, passamos Atos, vemos em Romanos, já Paulo está convertido e Paulo agora que está a dar a confirmação de que Simão sirineu, o etíope, tinha a família toda a servir ao Senhor na igreja. Olha Paulo a dar a saudação. Saúda a Rufo, o eleito. Aleluia. E a sua mãe, e minha também. Paulo está a dizer que a mãe de Rufo, irmão de Alexandre, ambos filhos de quem? De Simão. Paulo está a dizer que é minha mãe também. Todos eles, afinal, ele tinha toda a sua família a servir o Senhor. Ele tinha toda a sua família a servir o Senhor. Quem tem toda a sua família a servir o Senhor? Quem? Aleluia. Oh, Santo Espírito, aleluia. Rufo. Glória. Amados, vamos mais além. Nós só estamos a ver agora questões da África, o papel da África e do africano predestinado por Deus. Deus nos pôs no seu plano. Aleluia.
Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Versículo 26. Vamos ler um pouco extensivo. Do versículo 26 a 40. Filipe, o eunuco, olha aqui África, olha aqui. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um africano, um homem etíope africano, eunuco, mordomo de Candace. Aleluia, você vai ver depois o que é isso. A rainha dos etíopes, o qual era superintendente. Escuta bem, irmãos, já naquela altura, este homem era um superintendente. Não é de baixa estirpe. Ele não é de baixa sociedade. Era um homem entendido. Um homem culto. Um homem, nos nossos dias, culto intelectual. Aleluia. Vê aí. Sim, senhor. Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, quer dizer, todos os seus negócios, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Para adoração. Olha aí. E ele ia a Jerusalém para adoração. Mas você tem que parar e fazer uma análise do que está a ler. Sim. Este etíope africano saía da África, percorreu aí cerca de 1.600 quilômetros, entrar a Jerusalém e está a ir adorar o Senhor no templo. Você lê, a continuação você vai ver que ele não tinha conhecimento da obra da cruz. Ele não tinha conhecimento de Jesus Cristo. Você vai ver a continuação. Ele não tinha conhecimento de Jesus Cristo, mas estava aí fazer o quê? Adorar em Jerusalém. A capital universal. Ele está a ir lá adorar. Agora vê só, olha aqui, ele já é um adorador de Deus, sem conhecer Jesus Cristo. Os meus olhos estão sobre toda, fazendo o quê? Observando? Ou buscando os maus e os bons. Então ele ainda não conhece Jesus, mas conhecia o Deus de Abraão, conhecia o Deus de Israel. E tinha conhecimento que a cidade de verdade era Jerusalém. Por isso é que ele está a ir a Jerusalém no templo adorar o Deus de Abraão, mas não conhece Jesus Cristo. Há pessoas que já têm um coração com Deus, só lhes falta ir pregar o Evangelho. Vamos lá então dar continuidade. Paramos em que versículo? Vamos a 28. Regressava e, assentado no seu carro, tinha ruca também, já tinha ruca, tinha carro. E assentado no seu carro, lia o profeta que é? Isaías. E disse o Espírito a Filipe, está vendo? E disse o Espírito Santo a Filipe, evangelista: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta que é? E disse: entendes? Olha o Espírito Santo a falar para ele. Não, meu irmão, é bom ter boa relação com Deus. Você. Olha aqui. E disse: entendes? Entendes tu o que lês? Versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Humildade de pessoa. Um homem superintendente que cuidava dos negócios da rainha, da monarquia. Era muito culto, mas teve a humildade de dizer: preciso de ser ensinado. Preciso ser ensinado. Nos nossos dias, mesmo dentro da igreja: sou PhD, eu fiz mestrado. Me ensinarem. Problema. Mas olha ali o homem. Olha só. Versículo quê? Que se me não ensinar. E rogou a Filipe. Agora vê só, ele está a rogar a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Nos nossos dias, carro é carro, Obama.
vai só lhe pregar na janela, por causa do engarrafamento atravessarem, ele para, você vai só lhe pregar com Bíblia, por favor, deixa, ela tem da poda baixar o vidro e fazer assim, sai daqui, pá. Mas esse não. E o carro dele, sendo o mordomo, sabe o que é mordomo dos negócios da rainha naquele tempo? É como nos nossos dias dizer chefe da casa civil do presidente da República. Este é o homem que todos os dias senta assim como presidente. E esta pessoa é aquele que diz, ele é quem sabe que ministro ele vai dar prioridade para ter audiência com o presidente. Todos os ministros na bicha, por favor, nunca sou eu, pai. Eu preciso. Calma, espera. É o chefe da casa, é o mordomo. Mordomo depois veio adquirir o nome de diácono. Onde estão os diáconos? Vamos lá ver, diáconos, superintendentes, que não brincam, que cuidam da casa do Senhor, que não gostam de faltar no culto, que se preocupam em casa até dar um bico às panelas quando querem lhe fazer atrasar e ele sai a correr e vem. Quem sabe onde estão os outros? Pensa pregar mesmo, eu só ouvi pregar. Uau, já acabou, vamos embora. Pregação é espírito que tem olho e vê as coisas. Quando a passagem bíblica exige e mostra um tópico, ele tem que ir da coisinha, porque aqui está a falar de um diácono, mordomo, chefe da casa civil, é ministro, aleluia. E ele cuidava dos negócios, era fiel. E ele foi adorar. Despertam. Vamos despertar, irmãos. É hora, mais do que ontem, de agora, nos prestamos mais ao que nos chamou. Aleluia. Olha para aí. Vamos no versículo 33. 32. Opa! Já as folhas atrapalham tudo aqui, olha. Já... Sim, senhor. 32. E daí subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como uma ovelha para o matadouro e, como está mudo, na tua versão pode ser como está mudo, aqui é como está mudo, o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento e quem contará a sua geração? Isso é o mordomo que está a ler. Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, que é o homem da rainha, a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a quem? A Jesus. Olha só o mistério. Ele está a ir adorar, não sabe que a pessoa a quem ele está a ir adorar é esse que ele está. Oh, meu Deus. Então Filipe abrindo a sua boca e começando, né? Já lemos. 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração, e
respondendo, ele disse: creio que Jesus, olha só, e respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meu Deus, essas são as pessoas que se convertem e não dão trabalho nas igrejas. Você está vendo que ele está a ir adorar, mas está a ler no profeta Isaías, ele está a ler o mesmo Deus que já foi crucificado. E quando ele disse: mas quem é esse? É o mesmo Isaías ou quem mais? Me explica, diz-me. E quando disse: esse é Jesus Cristo, não sei o quê, ele já não duvidou, disse: eu creio sim. Eu creio. Aleluia. E quando saíram da água, o Espírito Santo, olha aqui uma coisa muito interessante, nós precisamos cada dia, às vezes, relembrar essas coisas para desenvolvermos a nossa vida espiritual, crendo todo o tempo que Jesus é Deus. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Felipe. Irmão, vê uma coisa, aqui não vale a pena querer vir, né, fazer outras interpretações. Não. Arrebatou a Felipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Está vendo? Jubiloso. Você é cristão mesmo, está vindo na igreja. O couro está em trás, só fica... Couro está... Você não colabora, não corresponde também, pelo menos assim, a cabeça. E diz: está vindo. A palavra está a sair também, sou cara trancada. Irmão, nada. Meu irmão, Sérgio, que caráter de genética é este? No sangue de Jesus já fomos libertos desses caracteres de caras trancadas, de não sei o que, quer dizer, toda hora angustiado. Mas não pode! Quando a pessoa está liberto desde o DNA. Aquele caráter lá do tio Canvanza, não sei o que, tem que ficar. Aquilo é genética do pecado, né? Na igreja tem que ter rosto alegre. Aleluia. Não estamos a falar por falar, não, irmão. Parinho da pregação, desperta o povo. Faz ver que você já nasceu de novo, nova criatura, regenerado. Aleluia! Está vendo o eunuco? Mesmo sendo eunuco, talvez já não tinha mãe, nem pai, nem ninguém. Assim que ele entendeu que aquele a quem ele ia adorar era o Cristo, creu logo, e a palavra está a dizer, ele voltou jubiloso. Voltou alegre, voltou cantando no carro, louvando, ainda desceu um pouco do carro, dançou um pouco, disse: minha alma está salva. Você mesmo passa toda semana, não dança um pouco, nem lá na tua casa, nem aqui. Macamavulo. É problema grande isso. Aleluia. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. A alegria do cristão tem que ser transparente. Aleluia. Amém. Amado, vê aqui também Atos 13. Aqui nós entendemos um pormenorzinho, o que é arrebatamento, irmão. É que Filipe estava aí no carro com ele, foi mesmo arrebatado, desapareceu, foi arrebatado, e ele também, sem dar conta, só se viu que já está noutra terra, noutro município. Olha o poder de Deus, irmão, não brinca que nós vamos ser arrebatados. Nós vamos ser arrebatados. E precisamos de ter a mesma fé de Filipe e a mesma fé do eunuco. Porque senão vamos ficar. Arrebatamento é mesmo manifestação do poder de Deus. Você está vendo o que aconteceu? Ele está aqui a tratar na Gameca. E depois de fazer o trabalho de Deus, Deus agora lhe arrebata. Então Deus não arrebatou Paulo e não lhe levou até o terceiro céu. É mesmo. É arrebatamento mesmo físico. Felipe foi mesmo arrebatado, não apanhou mais táxi nem nada. Foi mesmo. Já está em Cacoaco. Ele também depois quando... Por isso é que Felipe permaneceu até o fim.
não abandonou Jesus porque ele provou um pouco do poder do arrebatamento. Aleluia. Atos 13. Versículo 1. Olha aqui. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado o Níger, e Lúcio e outros, Cirineu e não sei o que mais. Esse já não interessa mais. Mas você tem que ver uma coisa, eu gostaria de te levar a muitas coisas para tu. Simeão, chamado Níger. Onde é que está Níger? África. Quer dizer, é como às vezes nós estamos na Europa, ou então temos aqui um irmão europeu conosco, e nós, em vez de chamar o nome dessa, chamamos já, como é europeu? Como é europeu? É como muitas vezes lá, a mim muitas vezes me chamaram, ei, África! E eu com toda a vontade dizia, eis-me aqui. África. E isso não é porque é racismo, não é nada, não. É uma maneira, você está aqui na Bíblia também. Aleluia. Glórias! Aleluia! Plano de Deus com a África. Salmo 68. É maravilhoso. Salmo 68. Versículo 31. E diz assim, olha aqui, olha como Deus nos permite, olha a posição da África. Embaixadores reais, olha aqui, embaixadores reais virão do Egito, ponto e vírgula. Ficou aí? Não. Virão do Egito, a Etiópia, cedo estenderá para Deus as suas África. África, de cedo estenderá as suas mãos ao Senhor. Por isso é que o continente com mais mãos levantadas é a África. É a África. A África tem muitos dons de Deus. Aleluia. A África. E o Egito é quê? Não é África? Duas nações africanas aqui. Vamos. Isaías 18. Isaías 18. Olha aqui. Isto é só para mostrar que Deus teve no seu plano predestinado, quer dizer, premeditado. Deus colocou a África no... Olha aqui. Você não vai ler coisa, não. Só vamos ler o título. Não sei como é que está o título na tua Bíblia, o capítulo 18 de Isaías. Aqui diz, a destruição dos assírios é anunciada à África. Como é que está na tua? Não, não está a entender. Nós também... Etiópia é África. Eu estou a perguntar na tua, como é que está? Também está a destruição. É anunciada a Etiópia, que é entre África. Porque a Etiópia, de facto, é mesmo a capital da África, ligada com a capital universal, que é Jerusalém. Aleluia. África. Quer dizer, a África serve de quê? Mensageira, para levar a mensagem do Senhor, anunciar, olha, virá destruição se você não se consertar com Deus. Mais uma. Amados, vamos entrar um pouco mais na questão já genética, consanguinidade. Números 12. Números 12. Já encontramos? Olha aí, para você ver, não brinca, o cuidado que Deus tem com a África.
e sobretudo com os da sua igreja em África. A sedição de Miriam e a Arão. Olha aqui. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, que tomara porquanto tinha tomado a mulher cusita. Não sei, pode ler cuxita. Você está a ver? Agora que Deus, no seu plano, tinha predestinado com sanguinidade da África, com sangue de Abraão, Isaac e Jacó, com sangue judeu. Isso é só porque estamos a tratar disso, senão abriria. Que talvez você, eu e mais, nós temos consanguinidade com o DNA judeu. Logo, Moisés casa com uma africana. Moisés casa com uma africana e com ela faz família. Esses filhos depois voltaram à África. Esses filhos são netos de Abraão, não é verdade? São filhos de Israel, somos nós. Irmão, eu quero te animar numa coisa que você tem que saber mesmo. Escuta, eu quero abrir isso. Você sabe que todas as pessoas que perseverarem até o fim, forem salvos, são os tais que tinham o DNA de Abraão? Cuja bênção que Deus deu a Abraão para todas as nações te alcançou. Mas só se saberá que você está dentro, está aqui, nós estamos aqui. Mas, irmãos, só vai se saber mesmo quem é judeu entre nós no arrebatamento. E nós já estamos a entender alguns que estavam entre nós, não só aqui localmente, entre nós, Igreja de Cristo, universalmente falando. Alguns, uns levaram 40 anos, outros levaram 30, outros levaram não sei o quê, mas por fim abandonaram. Está sabido, irmão. Então não vamos querer dar muita volta. A Bíblia nos ensina. Mateus 15 diz o que é? Pelos seus frutos os conhecereis. Irmão, quero vos garantir uma coisa. Isso também mesmo para mim. Isto mesmo para mim, isto é que me dá muita força. Ter entendimento disso me tem dado forças. Eu quero provar ao mundo, a todo o meu parente, a todos os meus amigos, quem quer que seja, eu quero provar ao mundo e ao diabo que eu tenho a semente de Abraão. Sabe como? Perseverar até ao fim. E muitos já estão a cair. Muitos já estão a ficar. Você começa a ver só o trigo é que vai perseverar até o fim. E por fim ser salvo. Esses são os escolhidos, os eleitos do Senhor. Porque a palavra diz uma coisa. Deus veio para o que é? Aleluia. Agora hoje é membro de igreja, amanhã já não é. Estava só aqui a fazer o papel dele de confusão. Isso tudo tem que ser dito na igreja. Isso é que nos vai me firmar e você vai ter que provar aos teus irmãos em Cristo que eu não estou aqui na igreja de passagem. Eu não estou aqui só por fim. Não, irmão. Você tem que provar mesmo que você tem que provar o que está escrito na Bíblia. O que perseverar até o fim, este é verdadeiramente de Abraão, Isaac e Jacó. Esses são os eleitos do Senhor. Que você é mesmo judeu. A igreja é um lugar de passagem de muitos. A igreja é um lugar de passagem de muitos. Vem, ficam 10 anos. 20, fica. Até pode não armar confusões. Mas ele depois, quando ele puder ir para meu lugar, não é aqui, se manda. Porque a genética não é da verdadeira, da boa semente. Aleluia. E ao fim, e temos que começar a abrir as coisas. Aleluia. Para cada um se examinar. Em vão que a palavra está nos mandar sempre, examine-se cada um a si mesmo. Aleluia.
Então Moisés, por fim, casa com uma etíope, com uma africana. Aí o sangue agora se uniu. O sangue judeu entra em África. E através da Etiópia se espalhou por toda a África. E agora você só tem que saber, poças, eu acho que eu tenho sangue de Isaac e Jacó. Está a ver? O sangue judaico, o DNA judaico é o mais misterioso. O único DNA e cromossomos que alcançou todas as nações da terra é o de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso aí nós olhamos assim, mas você às vezes é de descendente, tens na tua genética, tens lá a semente de Abraão. Por isso é que Deus está vindo para o que é seu. Aleluia. Eu sempre vou dizer, eu, Canaã, eu sou mesmo da semente de Jesus Cristo, que estava em Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou mesmo, porque desta bênção ninguém vai me tirar. Aleluia. Também já está mesmo escrito, nada nos separará do amor de Deus. Amado irmão, África casou, Moisés casou com África. Olha aí também, Primeira de Reis. Primeira de Reis. Capítulo 10. Primeira de Reis, capítulo 10. 1 a 13. Diz assim, até só lendo o título já é tudo. A rainha de Sabá vem visitar quem? Salomão. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Era uma mulher muito sábia também. Aleluia. E veio a Jerusalém, está a ver, onde o eunuco dela, onde o diácono dela foi. Ela também ia lá. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Olha, não é só ela que ficou impactada com Salomão. Salomão também ficou impactado com ela. Porque era raro encontrar mulher daquela dimensão naquele tempo. E África tinha. Aleluia. Aleluia. Olha aí. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Quer dizer, ela caiu mesmo já e disse, ué, meu Deus, se assim se na terra é assim, como é que é o paraíso no céu? E disse ao rei, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, África, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens, fama, a fama que eu vi. Ela ficou atônita. Não, tudo que eu ouvi com relação a Salomão e seu reino é nada para que eu estou a ver com os meus olhos. Para você ter, então, tudo isso nos chama a edificação para uma coisa.
Firmeza, igreja. Há coisas que importa mesmo você ter que ir para ver. Logo que estamos a pregar sobre a Jerusalém Celestial, não é para ficar só no ouvido. É você se preparar e ter curiosidade de dizer, não, eu tenho que ir lá ver. Por isso é que quando lá chegarmos, vamos cair e vamos pegar as nossas coroas e vamos atirar. Não. Pai, o que estamos a ver, a Escritura não nos abriu. O cristão tem que ser um cristão também de desafios. Dizer, eu fui escolhido e me converti para ir ver a Nova Jerusalém. Para ver o rei que se assenta no trono lá em cima. Se o rei que se assenta no trono embaixo é assim, então o rei que se assenta no trono lá em cima. Aleluia. Mais uma vez, a história não fica por aí. Há coisas que não estão aí coisa. A rainha de Sabá teve uma união genealógica com Salomão. Desta união nasceu um filho, o príncipe Menelik. Coisas que não se dizem. Coisas que Roma, sobretudo na reunião deles de Niceia, eliminaram coisas. Mais uma vez, assim como foi Moisés, casou com uma africana, também Salomão. Há coisas muito interessantes, mas são verdades. Até para a reconstrução da arca que estão a fazer agora, precisa entender que todos os utensílios foram fabricados. Todos, até a arca, foi feita. Tudo à medida. Fizeram isso. Agora pergunto, a arca original onde é que está? Tem que se abrir tudo a igreja. A arca original mesmo, que foi feita por Moisés, ficou com os reis até Salomão. Onde é que está esta arca? A verdadeira. Os israelitas sabem. Sabe onde é que está esta arca? A verdadeira está em África, na Etiópia. Bem conservada. Ali há um séquito da maneira que guardam esta arca. Roma sabe. Ali é mistério muito grande. Roma sabe. Você não está a ver o plano de Deus com a África? Você não está a ver a escritura, Deus a usar sempre a África, Por que depois Deus vem chegar geneticamente a África com Israel, tomando Moisés a casar com a africana, depois Salomão? Deus tinha um propósito. Israel, como quem dizia, desaparecer do mapa, seria dispersa. E a maior parte iria para Roma. Deus disse, não, a minha arca não irá lá. Não são dignos. O povo digno de ficar com a minha arca é a África. Não é à toa que Deus fez casamento. O príncipe, filho de Salomão com a rainha de Sabá, trouxe a arca. Há muita coisa que sabemos muito profundamente, mas às vezes precisa ser dita entre sábios. Aleluia. Entre sábios. Não é à toa que a Jamaica e esses Bob Marley cantavam muito a questão de Salomão. Por isso, você não vê que Bob Marley cantava muito coisas da Bíblia? Mesmo sendo um lhambeiro, mas ele cantava. Mesmo fumando as lhambas dele e tudo, mas ele ia sempre buscar muitas letras aqui. Por que eles reivindicavam o regresso à Mãe África? Por que eles falavam muito do rei Selassie e não sei o que? Porque o rei Selassie é da linhagem de Menelik, Salomão. Só que fumava lhamba e era prostituto, muita mulher, não pode.
Mas eles queriam transmitir uma mensagem ao mundo, sobretudo Roma, que é o sinônimo de escravidade, quer dizer, de escravizadores do povo africano. Por isso é que você ouve as canções dele. Ele fala muito de quê? Sistema Babilônia. Sistema Babilônia. Você não viu o Bob Marley cantar muito isso? É preciso, às vezes, fazer e dizer, ok. Só que eles também corromperam-se. Aleluia. Corromperam-se. Ele cantou muito. O regresso à África. Eles cantavam muito esses do reggae. Eles cantavam muito mesmo certas acusações a estes escravizadores. Buffalo Soldier in the North of America. Nada a ver. São mensagens bíblicas que ele está a mostrar que esta Babilônia tomou o mundo inteiro. A Babilônia, a mesma Bíblia também fala de uma maneira subliminar, que depois a Babilônia é Roma. E é Roma que se lançou para o mundo para ir escravizar outros povos. E sobretudo a África. Tentaram arrancar a arca daqui, viram mistérios, nunca conseguiram. A arca verdadeira, até hoje, está no continente africano. Está aqui, está na Etiópia. Aleluia. E eles vão entender. Irmãos, não, é preciso às vezes, um pouco de história temos que conhecer, com base mesmo na Bíblia. Aleluia. Então estamos a encontrar mais um fato, que é a rainha de Sabá, que casa também com Salomão. São Mateus 12. Então você vai ver o Machia a fazer o próprio Machia, ele fez uma estima disso. Mateus 12, 42. Perdão. Mateus 12, 42. Já encontramos, não é? Aqui é Jesus a dizer, olha aqui. A rainha do meio-dia, interpreta-se meio-dia, rainha de Sabá, é rainha de Sabá. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra, quer dizer, veio da África, veio dos confins da terra, a ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Oh, irmão, você não está vendo o privilégio que Deus está a dar. A África está a dizer que a rainha se levantar no último dia com esta geração. De qualquer do mundo inteiro essa geração. E não fica por aí. Quer dizer, o Senhor está a ver um privilégio que a rainha ainda vai condenar. Como quem diz, eu que vim de terras longínquas, 1.600, quase 2.000 quilômetros, para ir a Jerusalém, adorar o Deus Criador. Vocês que nasceram em redor, menosprezaram o Evangelho de Cristo? Menosprezastes? Eu desde tão longe ouvi falar de Jerusalém, que lá é onde se adora o verdadeiro Deus da terra. E eu me desloquei para chegar até Jerusalém, a terra da verdadeira adoração. E adorei. E criei que Jesus Cristo é Deus. Por isso Jesus também lhe vai levantar. África condena. Está vendo? Aqui você não está vendo nada com Roma. Aqui Roma não entra. Roma só entra nos 4 animais. E para cumprir uma missão maligna. Sempre que a África entra na Bíblia, é uma missão benigna. Boa. Dignificante.
de posição privilegiada. Por isso, aqui, levanta a tua autoestima, que você não é escravo. Aleluia. Não, não, não. Olha aí, abre Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. E depois, também a África vem ser usada como uma mulher, como uma menina, como uma igreja. Cantares, já estamos lá. Cantares capítulo 1, versículo 5, diz assim. 1:5. Eu sou morena. Morena é um termo para a África, amém? Eu sou, é como dizer, eu sou africana. Mas agradar, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salom. Por que entra Salomão? Aleluia. Está relacionado. Eu sou morena, quer dizer, eu sou africana. Aleluia. Deus é maravilhoso. Oh, meu irmão, Deus é maravilhoso. São Mateus, vem cá. Vem cá. E ainda aqui em São Mateus. Para você ver o papel da África. E este aqui é um papel, de facto, a África sempre a ser usada, predestinadamente a fazer isso. É um privilégio. São Mateus 2, São Mateus, capítulo 2, versículo 13. Versículo 13, você vê só um pormenor tão importante da África, que é o Egito. Olha aí. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para quê? Para o Egito, para a África, e demora-te lá, até que eu te diga. Aleluia. Até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Qual é o continente que serve de refúgio? África. Levanta. Oh, Jesus de Nazaré. Qual é o continente que serve de refúgio para o Deus Criador e Salvador? África. Enche o peito. Levanta a cabeça. Agora diz o teu irmão ao lado: saiba uma coisa. Tu não és cauda. Conversem um pouco à base disso. Conversem um pouco. Tu não és cauda, meu irmão. Jesus nos deu um grande papel. Temos que nos posicionar com base nessa missão. O que falas, meu irmão? Aleluia. Diz o teu irmão: levanta a autoestima. Levanta a autoestima. Diga, não são os autores da independência que nos trazem autoestima. Quem nos libertou e nos deu independência é Cristo. Louvado seja o Senhor. Salta de alegria. Dança sem música. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero beber água. Se me permitem. Aleluia.